Olá, bem-vindo à aula onde eu vou mostrar como funciona a calculadora, como você calcula os custos que você vai ter utilizando a nuvem da AWS. Essa é uma das primeiras aulas do programa de especialização em AWS. Ela é muito importante para você conseguir prever quanto vai custar o seu projeto, o projeto de um cliente seu. Qualquer serviço da AWS você consegue estimar o valor dele ali. Se você souber exatamente quanto você vai utilizar daquele serviço, você tem um cálculo preciso, mas caso você não saiba exatamente, você pode fazer uma estimativa de quanto vai utilizar de dados, de armazenamento, de computação, de infraestrutura dentro da nuvem da AWS, e com isso você consegue fazer um cálculo anterior para saber quanto você vai pagar. E dessa forma fica muito mais fácil de você apresentar um projeto para o seu cliente, para o seu chefe, para o seu sócio, ou até mesmo você calcular para você mesmo quanto você vai pagar nisso tudo. E isso acaba de vez com o medo que você tem de migrar para a nuvem da AWS. Então vamos lá, vamos para a aula na prática. Para você acessar a calculadora, você vai em calculator.s3.amazonaws.com/index.html. Eu vou deixar o link escrito aqui no vídeo, vai ficar mais fácil de você acessar. E eu vou explicar agora como funciona essa calculadora. Bom, primeiro, aqui no canto direito, acima, você tem a linguagem. Se você tem facilidade com inglês, pode utilizar inglês, ou você pode utilizar ela em português. Ela vai ficar traduzida, às vezes se você tem um pouco de dificuldade com inglês, fica mais fácil. Então ela já está em português. Aqui em cima eu escolho a região que eu vou fazer a estimativa de custo da minha estrutura. Então você tem todas as regiões da AWS, América do Sul, São Paulo, Virgínia, Oregon, tem todas as regiões que a AWS atua, você tem os custos. Caso você não saiba, cada região tem um custo diferente do outro. Então isso é muito importante na hora de você criar o seu projeto, saber em qual região você vai trabalhar. Eu vou pegar aqui como parâmetro a Virgínia. E aqui ao lado esquerdo, você tem todos os serviços da AWS. Então você vai escolher o serviço que você quer utilizar. Em cima dele você começa a fazer os seus cálculos. Por exemplo, aqui eu vou começar com o Amazon EC2, é o primeiro serviço que tem lá em cima, um dos mais utilizados, que é o serviço de instâncias, as nossas máquinas virtuais. Então, eu clicando aqui no Amazon EC2, ele vai ficar amarelinho. E aqui eu tenho uma lista do que é cobrado e como eu vou fazer esse cálculo. Por exemplo, computação, instâncias EC2 são as máquinas virtuais. Aqui nós temos também a parte de computação de EC2 dedicadas, que são os servidores dedicados. Eu vou mostrar aqui as instâncias de Amazon, que é um serviço que a gente mais utiliza. Como funciona? Eu vou aqui nesse maisinho, adicionar. Eu coloco uma descrição, por exemplo, referente ao meu projeto. Vamos que seja servidor web. Servidor web. Então eu vou colocar uma descrição para eu saber do que é. Aqui eu coloco o número de instâncias que eu vou precisar para esse servidor. Eu vou colocar, por exemplo, 2 instâncias. Você pode ver que aqui em cima, na estimativa de custos, já começa a mudar esse valor. Então eu tenho uma estimativa mensal de $14. Isso se eu utilizar 2 instâncias por... Aqui é o tempo de uso, 100% de utilização. Eu posso colocar isso em percentual. Eu posso colocar em horas dia, horas semana e horas mês. Vamos que essa aplicação eu utilize ela apenas 10 horas por dia, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Então eu vou colocar aqui, horas dia, vou colocar 10. No momento que eu coloco isso, você pode ver que já baixou a minha estimativa de custo. Ela foi para um custo mensal aqui de $12. Por que aqui em cima está zero? Porque no primeiro ano de conta, para a utilização dessa instância T2 Micro, que é o tipo de instância que nós estamos utilizando, você tem 24 horas de utilização dessa instância free. Então por isso que aqui está zero. Eu vou colocar aqui, vou mudar o tipo de instância. No momento que eu clico, ele me aparece todos os tipos de instâncias. Eu vou pegar a mais simples aqui, que é uma M4 Large. Ela tem
2 vCPU e 8 GB de memória. Vou pegar a M5 Large, que já é um modelo mais novo. Também tem os mesmos 2 vCPU e 8 GB de memória, mas ela muda algumas coisas em relação à arquitetura do hardware. Fechar e salvar. Você pode ver que agora eu já tenho $58, que é a utilização de duas instâncias, duas máquinas virtuais, por 10 horas por dia. Eu vou deixar 24 horas por dia para você ter uma noção melhor dos valores. Então isso aqui, se essas duas instâncias ficarem ligadas 24 horas por dia, eu tenho um custo de $140. Bom, mas o que mais eu preciso colocar? Perfeito, aqui são só as minhas instâncias. Aqui, ó, uma que eu esqueci de mostrar é a opção de cobrança. Essa opção de cobrança são as instâncias sob demanda, as instâncias reservadas. Então, isso aqui é uma forma de você começar a reduzir os custos, onde você muda o tipo de instância que você quer utilizar. Eu vou deixar a mais cara, que é a sob demanda mesmo, porque senão eu teria que explicar tudo como funciona esses tipos de instância, e eu não vou ter tempo agora para explicar tudo isso. Aqui, dentro de armazenamento, eu quero colocar um volume EBS, um disco. Quanto eu vou colocar de disco? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar uma descrição. Disco web. Eu vou colocar um disco só, não vai ter muito sentido com o meu projeto, mas vamos colocar um disco. Aí aqui o tipo de armazenamento, se eu quero por IOPS ou propósito geral, com armazenamento SSD ou HDD. Eu vou deixar o propósito geral, que são os discos mais genéricos, SSD, é claro. Quanto eu quero de armazenamento? Eu vou colocar aqui 100 GB. Então, se você olhar aqui em cima, ó, ele já mudou esse valor para mim. Aqui são os armazenamentos de snapshots, que são as imagens desse disco. Eu vou deixar 0, vamos que eu não tenho snapshots. Se eu mudasse para 2 discos de 100 GB, o valor aumentaria. Você pode ver que ele aumentou $10 apenas. Um disco de 100 GB me custa apenas $10 por mês. Vou voltar para 1 GB. Então até agora nós temos uma estimativa de custo de $147 por mês. Duas instâncias, 24 horas por dia e mais um disco. Aqui são os Elastic IPs, que são os nossos IPs fixos adicionais. Você pode utilizar um IP na instância sem nenhum problema. Se você precisar de IPs adicionais, você paga por isso. Um IP você não tem custo. Vou colocar aqui mais um IP adicional. Mudou lá, ó, de 147 para $151. Depois no final ele vai me gerar um relatório dos valores de tudo. Transferência de dados. Aqui é a transferência de dados entre as regiões. Dados de entrada e saída. Você pode ver que se eu colocar aqui, ó, 100 GB de entrada, não vai mudar nada no valor, porque a entrada de dados ela não é cobrada. Se eu tiver saída de dados, vamos colocar aqui 100 GB de saída de dados, mudou de 151 para 158, então vai me custar $7 no tráfego de saída dos dados, saídas da sua instância. Vai custar vai custar $7, 100 GB por mês. 100 GB por mês vai custar $7. Aqui é um load balance. Eu quero colocar um balanceador de carga entre essas minhas duas instâncias. Quanto vai me custar esse balanceador de carga? Eu coloquei um balanceador de carga ali, ó, não tem custo. Eu preciso colocar o quanto ele processa de dados. Eu vou chutar aqui um valor também de 100 GB por mês. Ó, me custou menos de $1. Então, esse é o Load Balance clássico. Temos outros modelos de Load Balance, que é o Application Load Balance, Network Load Balance, que eu não vou colocar aqui. Eu vou colocar só o clássico mesmo, porque ele é mais fácil de você entender. Então, um Load Balance com tráfego de 100 GB por mês, processamento de dados de 100 GB por mês, vai me custar menos de $1. Então, eu tenho aqui duas instâncias, duas máquinas virtuais, 24 horas por dia ligado, uma instância M5 Large, que são instâncias com 2 vCPU e 8 GB de memória. Eu coloquei um disco aqui de 100 GB, então esse disco eu tenho 100 GB de espaço, não coloquei armazenamento de snapshots. Snapshots são imagens desse disco. Se eu quisesse colocar, eu poderia colocar aqui mais 200 GB de snapshot. Ó, vai aumentar um pouquinho, $10 na minha conta. Vou deixar zerado. Coloquei um IP adicional, não precisaria dele também, mas coloquei só para a gente ter um valor lá mais no custo.
Então, se eu vier agora aqui, ó, estimativa de conta mensal, eu tenho descritivo de todos os serviços que eu estou utilizando. Então, eu clico no maisinho e ele vai mostrar, ó, EC2, no leste dos Estados Unidos, volume EBS, tá aqui 10 GB. Eu tenho aqui, ó, o load balance está me custando $18. O Elastic Pay me custa $3,66. Transferência de dados, eu não tenho nenhum custo, porque o valor de entrada não é cobrado. Transferência de dados de saída me custa $8. E dessa forma, então, a gente consegue ver todos os serviços que a gente está utilizando. Eu tenho um certo desconto, porque alguma coisa entrou dentro do meu nível de gratuidade. Então, eu tenho $22 de desconto nos 12 primeiros meses, porque algum serviço ainda está dentro do nível de gratuidade. Então, depois de um ano, vai ter esse acréscimo de $22 em cima desse valor aqui. Bom, eu quero mais serviço. Eu não vou só usar instâncias EC2, vou usar também o serviço de S3, que é o armazenamento de objetos. Mas agora eu quero mudar. Eu não quero na Virgínia, eu vou usar o S3 em São Paulo. Você pode ver que eu mudo a região, mas a minha estimativa de conta continua a mesma. Então isso aqui não é para região, a estimativa de conta é total. Então eu vou colocar aqui, ó, armazenamento standard, que é o armazenamento padrão, vou colocar 100 GB. Ó, 100 GB de armazenamento no S3 custa menos de $4. Se vier aqui na estimativa, ó, deixa eu achar o serviço de S3, custa $4 em São Paulo. Então, eu armazenando 100 GB no Data Center de São Paulo, na região de São Paulo, dentro da AWS, eu vou pagar apenas $4. Na Virgínia, isso é mais barato. Se você não tem problema de armazenar seus dados fora do país, na Virgínia é quase a metade do valor. Então, esse é o tipo de armazenamento de standard. Aqui tem alguns outros dados que são transferência de dados, outros tipos de armazenamento, que seria o Glacier, uma utilização, se você tem utilização menor dos seus arquivos, você pode deixar num outro tipo de acesso aqui que vai ser mais barato, mas eu vou deixar ele no standard mesmo, que é o mais utilizado, pelo menos até você conhecer. Lá no programa de especialização em AWS eu explico passo a passo o que é cada um desses tipos de armazenamentos que tem dentro do S3. Então lá eu explico passo a passo, então são várias aulas explicando sobre isso, como funciona cada um desses tipos de armazenamento. Eu estou sempre trabalhando em cima dessa calculadora lá para você saber quanto vai custar o seu projeto. Eu falo o valor de cada serviço que está dentro do programa de especialização. Eu explico como é cobrado cada um desses serviços. Ó, então aqui no S3 eu coloquei 100 GB, vamos colocar uma transferência de dados. Entrada eu vou colocar também 100 GB, porque eu quero... Pode ver que não teve custo, entrada não tem custo, eu vou colocar saída mais 100 GB. Vamos que eu esteja com o meu bucket no S3 totalmente ocupado, com 100 GB, totalmente ocupado no meu ponto de vista, né? Porque esse armazenamento, ele não me limita a 100 GB, eu não escolho 100 GB. Eu tenho um armazenamento gigante para utilizar, eu posso usar quanto eu quiser, mas aqui eu estou fazendo uma suposição que eu uso apenas 100 GB e que eu preciso baixar esses 100 GB. Então, se eu colocar 100 GB de saída, foi para $188. Vamos ver quanto custa essa transferência dentro do S3. Ó, transferência de dados, para eu baixar esses 100 GB do S3, eu teria um valor de $24. Então, caso eu precise baixar todos esses dados de lá, eu pagaria $24. Isso são cálculos de transferência de dados. É muito difícil você armazenar 100 GB e precisar baixar 100 GB por mês, né? Voltando aqui. Então, essa aqui é a calculadora. Outra coisa que eu quero mostrar para você, por exemplo, eu errei esse formulário do S3, quero refazer ele. Eu tenho aqui no lado, ó, limpar formulário. Eu vou dar um OK. Ele limpou apenas o S3. Apenas esse último formulário que eu fiz. Agora eu posso voltar para a região da Virgínia. E se eu quiser calcular esse valor lá. Mas beleza, eu já fiz tudo isso.
Agora, deixa eu colocar aqui na Virginia a mesma quantidade de dados, 100 GB. Você vai ver que é bem mais barato. Transferência de saída aqui também vou botar 100 GB. Ó, então aquele armazenamento que eu tinha aqui, que lá me custava 4 dólares em São Paulo, aqui me custa 2,30. E a minha transferência de dados, aqui ele juntou junto com a do outro serviço. Mas juntando as duas, deu 17 dólares, 18 dólares. Você pode ver que na Virgínia é muito mais barato. Bom, perfeito, eu fiz toda essa estimativa, eu preciso guardar isso. Como eu faço para guardar isso aqui ou enviar para um cliente? Eu preciso enviar para o meu cliente uma estimativa de quanto ele vai gastar. Como eu envio isso aqui? Ó, você tem aqui, ó, salvar e compartilhar. Aqui você vai colocar um nome que você achar melhor. Vamos colocar aqui aula teste calculadora. Aqui você coloca uma descrição do serviço que você utilizou. Isso aqui ele está colocando esse valor, mas é só como para demonstração. E aqui a descrição. Depois você dá um OK. Ele vai gerar um link para você. Você copia esse link aqui e envia para quem você quiser, para o seu cliente, para o seu chefe, para o seu sócio, para quem você precisar demonstrar essa calculadora. Você envia esse link aqui que vai estar já toda a estimativa do projeto que você criou. E caso você precise refazer todos os testes, todos os cálculos novamente, você vem aqui, ó, redefinir tudo, dá um OK, ele limpou todas as regiões, toda a estrutura que você tinha montado e começou do zero. Então essa calculadora aqui é muito importante, que você antes de começar qualquer projeto, de colocar qualquer projeto em prática, é muito importante que você venha aqui, coloque uma estimativa do que você vai utilizar, para você ter uma ideia de quanto vai custar esse projeto para você. Isso aqui eu sei que é muito difícil de você calcular, principalmente aquela parte de transferência de dados, porque poucas pessoas conseguem saber exatamente quanto de dados as aplicações utilizam. Eu já tive exemplos de clientes que colocaram para a nuvem e aí depois foram ver, descobriram bugs nas suas aplicações porque elas tinham alta transferência de dados, eram consultas erradas em banco de dados. Então isso aqui ajuda também você na hora de ver como funciona a sua aplicação. Você vai monitorar tudo isso depois que estiver em prática. Depois que colocar a sua aplicação para rodar, você vai monitorar todos esses servidores, todas essas aplicações e vai conseguir ver melhor como calcular isso aqui. Bom, então essa foi a aula de calculadora da AWS. Eu queria agradecer a você por estar assistindo a série de vídeos online sobre a AWS. Não esqueça que nós temos mais aulas ainda pela frente, vai ter muita surpresa. E fique ligado no seu e-mail, porque agora eu vou mandar o link para as próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima aula.